Imagine que alguém, no meio de uma discussão, começa a gritar, insultar e te provocar de todas as formas. Mas, em vez de perder a cabeça, você apenas sorri, calmamente. Não porque você concorda com a pessoa, mas porque você não se deixa afetar. Você tem o controle, a paz interior que ninguém pode tirar de você. Quantas vezes você entregou sua paz para alguém que não merecia? Um comentário mal colocado, uma atitude desrespeitosa, uma traição inesperada. E lá vai você, deixando que outra pessoa controle suas emoções e destrua seu dia. Mas, e se eu te dissesse que isso é uma escolha sua? Que na verdade nada e ninguém pode te tirar a paz, a menos que você permita? O que você está prestes a aprender vai mudar a maneira como você vê o mundo. Não se trata de ignorar ou reprimir seus sentimentos, mas de entender uma verdade fundamental. O controle sobre suas emoções está em suas mãos. Vou compartilhar com você 15 lições poderosas da filosofia estoica, que, se aplicadas, vão te dar um nível de controle mental que poucos conseguem alcançar. Antes de seguirmos, quero te convidar a se comprometer com sua própria transformação. Deixe um comentário com a frase: "Hoje, escolho assumir o controle". Ao fazer isso, você estará marcando o início de uma jornada poderosa rumo à sua melhor versão. Este é o primeiro passo para conquistar o autocontrole e a paz interior que você merece. Vamos começar. 1. A verdadeira natureza das ofensas. Pense em um momento em que alguém fez algo que te feriu. Talvez um comentário cruel, uma atitude desrespeitosa, ou até mesmo uma traição inesperada. Em vez de se sentir ofendido, você poderia simplesmente se perguntar: por que eu estou permitindo que isso afete minha paz? A grande lição aqui, que os estoicos nos ensinam, é que as ofensas não têm poder sobre nós a menos que as aceitemos como tais. O que realmente nos incomoda não são as palavras ou ações dos outros, mas nossa interpretação delas. Quando alguém lhe insulta ou faz algo para te magoar, a questão não está no que a outra pessoa fez, mas na maneira como você escolhe reagir a isso. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que nenhuma coisa nos ofende, exceto a nossa opinião sobre ela. Ou seja, é a nossa mente que interpreta uma ação como ofensiva, e não a ação em si. Ninguém pode tirar sua paz a não ser que você permita. Imagine se, em vez de se revoltar, você simplesmente visse a ofensa como algo totalmente fora do seu controle. Você poderia escolher a reação. Se você decide não se sentir ofendido, você acaba deixando o outro sem poder sobre você. Agora vamos refletir um pouco mais sobre isso. Quantas vezes você deixou que uma palavra de um desconhecido, um erro de um amigo, ou até uma crítica de um chefe impactassem profundamente seu estado de espírito? Isso acontece porque muitas vezes a necessidade de validação externa nos torna vulneráveis às ações dos outros. Queremos ser reconhecidos, respeitados, mas a realidade é que ninguém tem o poder de nos validar ou invalidar a não ser nós mesmos. Imagine que você se torna uma fortaleza impenetrável. Quando alguém tenta entrar e te derrubar com palavras, você simplesmente observa, consciente de que aquilo não diz nada sobre quem você é, mas sim sobre a pessoa que está falando. As ofensas deixam de ter efeito sobre você, porque você entendeu que sua paz e sua felicidade são construídas internamente. Não dependem do que os outros pensam ou dizem. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, está em entender que a ofensa não reside na ação alheia, mas na nossa resposta a ela. Quando você toma controle da sua própria mente, você percebe que as ofensas são apenas palavras vazias, sem efeito sobre o seu equilíbrio interior. Agora pense em todas as vezes que você permitiu que algo te tirasse do sério. Cada uma dessas situações foi uma oportunidade perdida de aplicar a sabedoria estoica e manter sua paz intacta. A chave é simples. Não deixe que as ofensas dos outros determinem seu estado emocional. Você tem o poder de escolher como reagir. E quando você toma essa decisão consciente, sua paz de espírito nunca mais será comprometida. Afinal, sua paz vem de dentro, e ninguém pode tirar isso de você a não ser que você permita. 2. Faça do autocontrole seu maior poder. Imagine que você está em um momento de grande estresse. Alguém te provoca, algo não sai como o esperado, ou até mesmo o simples caos do cotidiano começa a te desgastar. A raiva, a frustração, o medo. Você se deixa dominar por essas emoções ou escolhe um caminho diferente? Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece ao nosso redor,
mas em controlar como reagimos a isso. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em não ser escravos de nossos próprios impulsos, dizia Epicteto. O autocontrole é a nossa maior força, porque ele nos dá o poder de agir com sabedoria, mesmo nas situações mais difíceis. Não se trata de ignorar ou reprimir nossas emoções, mas de ter a clareza mental necessária para tomar decisões com base na razão, e não no impulso momentâneo. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, nos ensinou que o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer e integrar as nossas sombras. Ou seja, o verdadeiro autocontrole não vem de negar nossas emoções, mas de reconhecê-las, compreender sua origem e decidir conscientemente como agir diante delas. Os estoicos acreditavam que em momentos de adversidade, nossa verdadeira força não está na reação explosiva, mas na escolha de responder de forma ponderada e equilibrada. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, afirmava que o objetivo da vida não é ser constantemente feliz, mas sim viver de acordo com a razão. A razão nos permite ver as situações com clareza, sem sermos arrastados pelas marés emocionais. O autocontrole não significa ser indiferente ou apático, mas sim ter a capacidade de escolher sua resposta. Ele transforma a maneira como vivemos, pois nos coloca no comando de nossas ações e pensamentos. Isso nos torna mais livres, pois quando você tem controle sobre si mesmo, ninguém mais pode realmente afetá-lo. Imagine uma situação em que você sente a raiva crescendo dentro de você. Talvez uma pessoa te ofendeu ou um problema inesperado surgiu. Em vez de ceder ao impulso, você dá um passo atrás, respira e reflete sobre a melhor maneira de reagir. Isso não é fraqueza, mas uma verdadeira demonstração de força. Você está agindo com autocontrole, e com isso você se torna imune ao caos externo. Essa capacidade de escolher a resposta consciente e racional frente a situações emocionais intensas é o que torna o autocontrole uma das mais poderosas virtudes que podemos cultivar. Quando você aprende a controlar seus próprios pensamentos e reações, nada pode mais te dominar. Ao invés de ser levado pelas circunstâncias, você se torna capaz de moldá-las com base no que você escolhe sentir e como você escolhe agir. Portanto, a próxima vez que o caos emocional surgir, lembre-se de que você é o único responsável por sua resposta. Quando você domina suas emoções, você conquista a verdadeira liberdade. 3. A expectativa é a raiz de toda decepção. Imagine por um momento que você coloca toda a sua confiança em alguém. Você espera que essa pessoa haja de uma maneira específica, que acredite em suas ideias ou que retribua sua bondade. Mas, em algum ponto, essa pessoa falha. Ela te decepciona, te trai ou simplesmente não corresponde às suas expectativas. Como você se sente nesse momento? A grande lição aqui é clara. Quanto mais altas as suas expectativas em relação aos outros, maior a chance de sofrer decepções e frustrações. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, nos alertava para essa armadilha quando dizia: o homem que espera encontrar algo de bom nos outros está fadado a sofrer, pois a natureza humana é imperfeita. Se esperamos que os outros se comportem de acordo com nossa visão de como eles deveriam ser, estamos abrindo a porta para a frustração, pois todos têm suas próprias falhas, limitações e decisões que não podemos controlar. Essa ideia é reforçada por outras figuras importantes, como o filósofo e psicólogo Rollo May. Ele nos lembra que o ato de amar não significa dar aos outros a responsabilidade de nossa felicidade. Quando depositamos nossa felicidade e nossa paz nas mãos de outra pessoa, colocamos em risco nossa própria tranquilidade. Estamos sujeitos à imprevisibilidade do comportamento alheio, que nunca será totalmente alinhado com as nossas expectativas. O filósofo Michel de Montaigne também refletia sobre isso quando dizia: nossa principal fonte de sofrimento não é o que os outros fazem conosco, mas o que esperamos que eles façam. Muitas vezes colocamos o peso de nossas expectativas nas ações dos outros, esperando que cumpram um papel que só cabe a nós mesmos. Quando as pessoas não atendem a essas expectativas, nossa paz é roubada e o sofrimento surge. Ao reduzir suas expectativas em relação aos outros, você começa a se libertar dessa armadilha emocional. Isso não significa que você deve se tornar indiferente ou desinteressado, mas sim que deve aceitar que os outros têm suas próprias jornadas, seus próprios erros e suas próprias limitações.
Ao invés de esperar que o mundo se ajuste às suas expectativas, você começa a se adaptar à realidade como ela é, sem se frustrar com aquilo que não pode controlar. A prática aqui é simples, mas poderosa. Faça de sua paz interior uma prioridade e entenda que o comportamento dos outros está além do seu controle. Quando você libera os outros dessa carga de expectativas, você começa a perceber que tem o poder de escolher sua reação. Não importa o que os outros façam ou deixem de fazer, você mantém sua serenidade intacta. Isso também é exemplificado pela famosa história do imperador romano Marco Aurélio, que ao longo de suas meditações se lembrava frequentemente de que, como líder, ele não podia controlar as ações de seus súditos. Ele não esperava que todos agissem conforme seus padrões, mas aceitava que o mundo estava fora de seu controle. Ele focava, assim, em manter a própria virtude e caráter intactos, independentemente do que acontecia ao seu redor. Ao aplicar essa lição, você começa a ver que não é necessário carregar o peso das falhas dos outros. Cada um está em seu próprio caminho. E sua paz só será possível se você não permitir que o comportamento alheio a afete. Ao diminuir as expectativas em relação aos outros, você dá um passo importante para conquistar uma vida mais leve, mais serena e mais centrada no que realmente importa: seu próprio equilíbrio emocional. 4. Seja indiferente às provocações. Imagine que, em um momento de frustração, alguém tenta te provocar. Talvez seja um comentário sarcástico, uma crítica impiedosa ou uma atitude agressiva. Sua primeira reação pode ser de querer responder à altura, de mostrar que você não será desrespeitado. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você se mantivesse completamente indiferente à provocação? A grande lição dos estoicos aqui é que a verdadeira força não está em revidar ou em se deixar levar pelas provocações, mas em manter a paz interior, independentemente do comportamento dos outros. Como Epicteto costumava ensinar, não é o que acontece com você que te prejudica, mas como você reage ao que acontece. A provocação, então, só tem poder sobre você se você permitir que ela afete suas emoções e pensamentos. Isso nos lembra de uma ideia crucial. Não é preciso reagir a tudo. Quando alguém tenta te diminuir, você pode escolher simplesmente não responder à provocação. Isso não significa ser passivo ou submisso, mas sim escolher não dar energia ao que não merece a sua atenção. A indiferença às provocações é um reflexo da sabedoria e do autocontrole. O filósofo Albert Ellis, um psicoterapeuta que desenvolveu a terapia racional emotiva comportamental, dizia: "As pessoas não nos ofendem, nós nos ofendemos." O ponto aqui é que a provocação, por si só, não tem nenhum poder sobre nós a menos que decidamos interpretá-la como algo que nos afeta. Quando você aprende a ser indiferente às provocações, você está, na verdade, assumindo o controle sobre suas emoções, em vez de ser reagente às ações externas. Pense nas vezes em que você se deixou levar por provocações. Talvez tenha discutido com alguém, talvez tenha perdido a paciência com um comentário cruel. Essas reações, por mais naturais que sejam, só acabam alimentando o conflito e te distanciando da sua verdadeira paz de espírito. Quando você pratica a indiferença às provocações, você se liberta dessa reação impulsiva e se torna mais forte e mais resiliente. No contexto de sua vida cotidiana, isso significa não se importar com as críticas destrutivas, com a inveja dos outros ou com os comentários maldosos. Quando alguém tenta te provocar, você pode simplesmente observar a situação como um observador externo, sem se envolver emocionalmente. Isso não significa que você precisa aceitar o que foi dito, mas sim que você escolhe não permitir que a provocação defina seu estado emocional. O filósofo Arthur Schopenhauer, que estava longe de ser um estoico, também refletia sobre o valor da indiferença. Ele dizia: "A melhor maneira de lidar com os insuportáveis é simplesmente ignorá-los. Eles são como um veneno, que só prejudica quem o absorve." Ele entendia que muitas vezes a melhor resposta para uma provocação é nenhuma resposta. Simplesmente por ser mais inteligente e eficaz não reagir àquilo que não merece sua energia. Praticar a indiferença às provocações é uma habilidade que se desenvolve com o tempo, através da consciência e da reflexão. Cada vez que você consegue manter a calma diante de uma provocação, você fortalece sua habilidade de permanecer em paz. Não importa o que aconteça ao seu redor. A provocação perde seu poder quando você se recusa a reagir emocionalmente. E ao fazer isso,
você se torna inabalável, capaz de viver em harmonia com o que quer que o mundo traga até você. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, você não precisa reagir. Você tem o poder de escolher sua resposta, e a escolha de não reagir é muitas vezes a mais sábia. Ao fazer isso, você se torna imune àqueles que buscam te desequilibrar e mantém sua paz intacta. 5. Não se esqueça que cada situação é um teste. Imagine que em meio ao seu dia, você se depara com uma situação desafiadora. Talvez um conflito no trabalho, uma dificuldade em sua vida pessoal, ou até mesmo um momento de frustração em que as coisas não saem como planejado. Como você reage a esses desafios? Você os vê como obstáculos, como algo que deve ser evitado, ou como uma oportunidade de testar sua própria capacidade de manter a calma e a sabedoria? Para os estoicos, cada situação da vida é um teste, uma oportunidade de exercitar nossas virtudes e aprimorar nosso caráter. Quando algo nos desafia, em vez de ver isso como um problema a ser resolvido, podemos escolher vê-lo como um exame da nossa capacidade de ser pacientes, corajosos e sábios. O filósofo William James, muitas vezes chamado de o pai da psicologia americana, dizia: "A maior descoberta de nossa geração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude." Esse insight nos leva à ideia central do estoicismo. As situações não têm poder sobre nós, mas sim nossa atitude diante delas é o que determina se saímos mais fortes ou mais fracos. Cada vez que nos deparamos com uma dificuldade, a mente estoica nos convida a refletir. Como posso usar essa situação para testar minha própria sabedoria e autocontrole? Não se trata de evitar as dificuldades ou de reagir impulsivamente, mas de enfrentar o desafio com a mente tranquila, como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O filósofo Immanuel Kant também refletia sobre essa ideia dizendo: "O que chamamos de dificuldades e obstáculos nada mais são do que oportunidades disfarçadas de testes." Quando você se depara com uma situação que parece difícil ou injusta, pode perceber isso como uma chance de se aproximar da virtude, e não como uma mera adversidade. Cada situação, seja ela grande ou pequena, é uma chance de demonstrar integridade, coragem e autocontrole. Quando você começa a ver a vida como uma série de testes, você deixa de se sentir impotente diante dos desafios. Em vez de se revoltar ou ficar paralisado pela frustração, você encara a situação com uma mentalidade focada na solução e no aprendizado. Isso transforma até mesmo as experiências mais negativas em fontes de crescimento. Por exemplo, se alguém te trata mal, você pode encarar isso como um teste da sua paciência e da sua capacidade de ser indiferente à provocação. Se você enfrenta um erro no trabalho, pode vê-lo como uma oportunidade para aprimorar suas habilidades e aprender com a situação. Cada momento, então, se torna uma chance de se superar, de testar e fortalecer seu caráter. Seneca, em suas cartas a Lucílio, nos lembra que não é o que acontece, mas como você lida com o que acontece que define o curso de sua vida. Esse ensinamento nos inspira a perceber que cada situação, seja boa ou ruim, traz consigo uma lição que podemos aprender, desde que estejamos dispostos a abraçar o desafio com mente aberta e atitude positiva. Portanto, da próxima vez que se encontrar diante de uma dificuldade, lembre-se, não é um obstáculo a ser superado, mas um teste a ser enfrentado. Cada situação oferece uma oportunidade para você se conhecer melhor, para desenvolver suas virtudes e para demonstrar a força de seu caráter. Ao encarar a vida dessa forma, você transforma os testes da vida em trampolins para o crescimento pessoal. 6. Desapegar não é perder. Imagine que você investe uma quantidade enorme de tempo, energia e emoção em algo ou alguém. Talvez um projeto, uma relação ou até uma expectativa que você tem para o futuro. Mas de repente, a situação muda inesperadamente. Algo dá errado ou as coisas não acontecem como você esperava. Como você se sente diante disso? Triste, frustrado, ansioso, ou talvez até perdido. Para os estoicos, o desapego emocional é uma habilidade essencial para manter a paz interior e a serenidade diante da imprevisibilidade da vida. Em vez de se apegar aos resultados ou a expectativas, os estoicos ensinam a nos desprendermos emocionalmente das coisas externas, entendendo que a verdadeira felicidade não depende do que acontece ao nosso redor, mas de como lidamos com essas situações internamente. O filósofo David Hume, embora não seja um estoico,
compartilha uma ideia que ressoa com os ensinamentos estoicos, afirmando: a felicidade depende mais de nossa atitude em relação às coisas do que das próprias coisas. Quando nos apegamos a um resultado ou a uma pessoa, estamos colocando nossa paz nas mãos de algo que não podemos controlar. A vida, como sabemos, é incerta, e as coisas mudam constantemente. Seja um amor que se vai, um projeto que não dá certo ou até uma perda inesperada. O conceito de desapego emocional, segundo os estoicos, não significa ser insensível ou indiferente, mas sim não se deixar dominar pelas emoções que surgem quando as coisas não saem como planejado. Como Epicteto disse, não nos perturbam as coisas, mas sim as opiniões que temos sobre as coisas. Quando deixamos de colocar nossa felicidade em algo externo, ganhamos a liberdade de viver com maior leveza e tranquilidade, independentemente das circunstâncias. Ao dominar o desapego, você se torna mais resistente às mudanças e às perdas, porque entende que o que realmente importa é como você lida com a situação e não o que a situação lhe traz. O filósofo Friedrich Nietzsche também nos alerta sobre a natureza efêmera da vida e das relações. Tudo o que é necessário para a felicidade é aprender a ser forte o suficiente para não ser escravizado pelo que é impermanente. Ao desapegar-se das coisas e pessoas, você fortalece sua autonomia emocional e evita que as flutuações externas roubem sua paz interior. Pense no que acontece quando você se apega a algo que está além do seu controle. A tendência natural é criar expectativas, e quando essas expectativas não são atendidas, vem a frustração. O desapego emocional é justamente esse exercício de libertação das expectativas, onde você aprende a valorizar as experiências e as pessoas, mas sem esperar que elas definam quem você é ou determinem seu estado emocional. Um exemplo prático disso pode ser a relação com o trabalho. Imagine que você investe muito tempo e energia em um projeto, colocando todas as suas esperanças no sucesso dele. Se o projeto falhar, o desapego emocional permite que você aceite a falha com serenidade, sem que isso afete profundamente sua autoestima ou felicidade. Você aprende com a experiência, ajusta sua abordagem e segue em frente, sem carregar o peso emocional do fracasso. O desapego também é fundamental em nossas relações pessoais. Quando aprendemos a não depender emocionalmente dos outros para nossa felicidade, nos tornamos mais autênticos e equilibrados. Isso não significa que devemos ser indiferentes às pessoas, mas sim não colocar nossa paz nas mãos delas. Isso cria relações mais saudáveis, baseadas no respeito mútuo e na compreensão, em vez da dependência emocional. Ao dominar a arte do desapego emocional, você se torna mais livre. Livre para aceitar a impermanência das coisas, para viver no presente, e para entender que não precisamos controlar tudo para sermos felizes. A verdadeira paz vem de dentro, e a habilidade de se desapegar do que não podemos controlar é uma das maiores fontes dessa paz. 7. Visualize o problema e o quão pequeno ele é. Imagine agora um problema que está ocupando sua mente. Algo que parece enorme, urgente, talvez até esmagador. Pode ser uma dívida, uma discussão recente, um erro que você cometeu, ou uma situação que simplesmente parece fora de controle. Agora feche os olhos por um instante e se imagine observando essa mesma situação. De cima, do alto de uma montanha, depois de um avião. Agora imagine você olhando para sua vida do espaço. O problema ainda parece tão grande assim? Os estoicos praticavam um exercício mental conhecido como a visão de cima, uma forma de se afastar emocionalmente dos acontecimentos para vê-los em perspectiva. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu para si mesmo: olhe para baixo do céu e contemple a vastidão do tempo e do espaço. Tudo o que acontece é como uma folha ao vento. Isso não é uma forma de negar o problema, mas sim de perceber sua real proporção dentro do todo. O filósofo Blaise Pascal, ao refletir sobre a condição humana, dizia: o homem é apenas um caniço, o mais frágil da natureza, mas é um caniço pensante. Ou seja, somos pequenos diante da imensidão do universo, mas temos o poder de dar significado, ou de retirar o peso, das coisas que vivemos. Visualizar a insignificância do problema é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o desespero. Quando você percebe que o problema que te atormenta hoje não será sequer lembrado em 5 anos, ou até mesmo em 5 semanas, você se liberta da intensidade emocional que ele carrega agora.
Você ganha espaço interno para respirar, refletir e agir com mais clareza. Imagine uma tempestade dentro de um copo. Quando você está dentro dela, tudo parece turvo, confuso, desesperador. Mas quando você se afasta, percebe que é apenas água agitada num recipiente pequeno demais para conter seu universo emocional. A maioria dos problemas que enfrentamos são assim, grandes apenas enquanto não mudamos a perspectiva. A cientista cognitiva Lisa Feldman Barrett afirma que o cérebro humano constrói significados com base em contexto e foco. Ou seja, aquilo em que você foca cresce. Ao focar demais no problema, ele se agiganta. Mas quando você o insere num contexto maior, o da vida, do tempo, do universo, ele se torna pequeno, às vezes até irrelevante. Esse tipo de visualização não é fuga, é sabedoria prática. É lembrar-se de que tudo passa. A dor, a frustração, o desconforto, tudo é temporário. Ao olhar com os olhos da razão e da filosofia, você vê que a maior parte das coisas que hoje parecem grandes, amanhã não farão a menor diferença. Então, da próxima vez que um problema te parecer insuportável, afaste-se dele mentalmente. Olhe de cima, veja o todo. Você não é o que está acontecendo com você. Você é a consciência que observa. E quanto maior a sua visão, menor o peso daquilo que te angustia. Lembre-se, o universo é vasto, o tempo é infinito, e o seu problema é apenas um ponto em meio a tudo isso. 8. A calma é um poder. Pense em uma situação em que todos ao seu redor estão perdendo a cabeça, gritando, reagindo com impulsividade, tomando decisões precipitadas. Agora imagine você, no centro desse caos, mantendo a postura, respirando fundo, falando com clareza e olhando nos olhos de quem tenta te desestabilizar. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Isso é poder. Para os estoicos, a calma não é apenas uma virtude, é uma arma silenciosa. Ela revela uma mente treinada, que não se deixa arrastar pelos impulsos, que não entrega seu estado emocional nas mãos de ninguém. Enquanto os outros se consomem em reações emocionais, o indivíduo calmo governa a si mesmo, e por isso, governa a situação. O estrategista militar chinês Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, já dizia: se o seu inimigo estiver com raiva, provoque-o. Se estiver calmo, respeite-o, pois será mais difícil vencê-lo. Até nas batalhas, os mais temidos não eram os mais explosivos, mas os mais serenos, porque ninguém sabe o que esperar de alguém que permanece impassível diante do conflito. A calma revela a preparação. Demonstra que você já pensou, refletiu e treinou seu espírito para situações difíceis. E como reforça a neurocientista Judith Willis, um cérebro calmo toma decisões mais inteligentes, enquanto um cérebro em estado de alarme ativa mecanismos de defesa, não de sabedoria. Em outras palavras, manter-se calmo é manter acesso à sua parte mais racional, mais estratégica, mais sábia. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia para si mesmo: se alguém te ofende, pergunte a si mesmo: o que me aborrece é a ação dele ou o meu julgamento sobre ela. Essa autoinvestigação constante é o que nos devolve o controle e nos coloca num estado de serenidade ativa. Não uma calma passiva, mas uma calma que escolhe não reagir com violência, justamente porque sabe que pode. A calma também é contagiante. Em ambientes tensos, a presença de uma pessoa serena pode mudar completamente o clima. Essa energia silenciosa transmite segurança, equilíbrio e autoridade. As pessoas confiam mais em quem não se descontrola, em quem fala pouco e age com precisão. Mas cultivar essa calma exige prática. Começa com pequenas coisas. Não responder na hora da raiva, não levar tudo para o lado pessoal, dar um passo atrás antes de agir. São esses pequenos freios internos que vão te treinando para um dia ser inabalável onde muitos desmoronariam. Então, lembre-se, a próxima vez que quiser reagir impulsivamente, escolha o silêncio, a respiração, o olhar firme. A verdadeira superioridade não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E nisso, a calma será sempre sua maior demonstração de força. A raiva grita, a calma comanda. 9. Não reaja com raiva, jogue com a mente. Alguém te provoca, tenta te tirar do sério. Espalha mentiras, questiona seu valor, sabota suas ideias. O que você faz? Explode? Reage com fúria? Ou
Você sorri internamente, respira fundo e percebe: isso aqui é só mais uma fase do meu treinamento mental. Para os estoicos, a raiva é sempre uma escolha. Uma resposta emocional que só aparece quando você perde de vista aquilo que está sob seu controle. Mas o estoico verdadeiro transforma cada ofensa, cada provocação, cada contratempo em um campo de prática. Ele não joga o jogo emocional dos outros, ele joga o dele. Essa ideia encontra eco no pensamento de Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, que dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Quando você percebe esse espaço, você percebe que a raiva não é inevitável. Ela é opcional. E nessa escolha nasce seu poder. Imagine que cada pessoa difícil, cada situação injusta, é um desafio de fase do seu próprio jogo interior. Como nos jogos, quanto mais difícil o oponente, mais você precisa usar estratégia, não emoção. Quanto mais provocação, mais você testa sua estabilidade. A raiva quer que você reaja, mas o autocontrole quer que você vença. O filósofo estoico Musônio Rufo dizia que a melhor vingança contra um provocador é não se tornar igual a ele. Ou seja, se alguém te trata com desrespeito, a resposta mais poderosa é manter sua dignidade intacta. Isso não significa aceitar injustiças. Significa lidar com elas sem perder o que há de mais valioso: sua clareza, seu foco e sua calma. Dominar esse jogo mental é parar de se surpreender com o comportamento das pessoas. Como dizia Clarice Lispector, as pessoas são o que são, o problema é a expectativa que a gente cria. Quando você entende que o mundo é caótico e as pessoas são imperfeitas, a raiva perde o efeito surpresa. E quando algo não te surpreende, não te domina. Transforme a raiva em estratégia. Em vez de reagir, observe. Em vez de atacar, silencie. Em vez de se justificar, caminhe firme. Isso é inteligência emocional estoica. Não dar ao outro o poder de te controlar com uma provocação. Você não precisa revidar. Você precisa vencer por dentro. E a vitória não é humilhar o outro. É sair da situação maior do que entrou, com sua paz intacta e sua mente afiada. Lembre-se, quem te tira do sério te domina. Quem você ignora desaparece. Então, da próxima vez que a raiva vier bater a porta, não a convide para entrar. Use o momento como parte do seu treino, porque nesse jogo mental a calma é sua espada, e a raiva só serve para quem ainda não aprendeu a jogar. 10. Tenha consciência da brevidade da vida. Imagine por um instante que tudo o que você tem, sua casa, seus bens, seus relacionamentos, sua juventude, até mesmo a sua própria respiração, pode desaparecer a qualquer momento. Isso assusta? Talvez. Mas para os estoicos essa consciência não é motivo de desespero. Pelo contrário, é a chave para viver com mais presença, gratidão e sabedoria. A vida, como os estoicos sempre lembravam, é breve, frágil e imprevisível. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre a morte, não com morbidez, mas como um lembrete de que nada é garantido. Nem o amanhã, nem mesmo a próxima hora. Ele dizia: você poderia morrer agora mesmo. Deixe isso guiar suas ações, suas palavras, seus pensamentos. Essa filosofia, conhecida como Memento Mori, lembre-se da morte. Não é sobre viver com medo, é sobre viver com intensidade o que está diante de você agora. Quando você entende que tudo passa, você para de desperdiçar energia com futilidades, ressentimentos e preocupações que não importam no grande fluxo do tempo. O poeta romano Horácio dizia: Carpe diem, ou colha o dia. E esse conselho continua atual. Significa: não adie sua vida, não viva como se o tempo fosse infinito, porque ele não é. O que hoje parece eterno, uma dor, um apego, uma conquista, amanhã será apenas memória, poeira, história. Tudo flui, tudo muda, tudo acaba. A neurocientista Mary Frances O'Connor, especialista em luto, afirma que a consciência da perda iminente é o que dá mais profundidade ao amor. E os estoicos sabiam disso. Quando você aceita que tudo é transitório, você passa a valorizar mais, não menos. Você abraça seus filhos com mais ternura, olha o céu com mais atenção, vive com mais presença. Porque você sabe que isso não durará para sempre. A transitoriedade também é um bálsamo para a dor. Se tudo passa, a dor também passará. Os momentos de tristeza, de crise, de perda, nenhum deles é eterno.
Como escreveu o filósofo Heráclito muito antes do estoicismo, nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, pois o rio já não é o mesmo. E ele também não. Tudo muda. Inclusive você. Estar ciente da transitoriedade da vida te faz mais calmo, mais sábio, mais livre. Você para de resistir ao tempo e começa a fluir com ele. Você entende que a única coisa que realmente possui é o instante presente, e que não vale a pena desperdiçá-lo com raiva, pressa ou distração. Portanto, lembre-se, tudo o que você ama vai mudar. Tudo o que você teme também. Isso não é uma tragédia, é a natureza da vida. E ao aceitá-la com o coração aberto, você começa de fato a viver com propósito. Não espere o tempo passar para perceber o valor do agora. Esteja desperto, esteja grato, esteja presente. Porque nada é seu, nada é fixo. E exatamente por isso tudo é precioso. 11. Veja a dor por trás da ofensa. Quando alguém te ataca, te provoca ou te trata com desrespeito, a reação automática costuma ser a raiva. O impulso de se defender, de contra-atacar, de mostrar que você não aceita ser tratado daquela maneira. Mas, e se você desse um passo atrás? E se ao invés de reagir com fúria, você olhasse para aquela pessoa e perguntasse em silêncio: o que essa alma ferida está tentando esconder? Os estoicos nos ensinaram que não devemos levar nada para o lado pessoal, porque quase tudo que as pessoas fazem é um reflexo delas, e não de nós. Marco Aurélio escreveu: quando alguém te prejudica, é porque age ignorando o que é o bem. Ou seja, quem fere, na maioria das vezes, está agindo a partir de dor, ignorância ou desequilíbrio. Essa ideia ressoa com a visão do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, que dizia: quando alguém fala ou age com raiva, é porque está sofrendo, e o sofrimento quer ser compreendido. A compaixão nesse sentido não é passividade. É clareza. É olhar para o outro não como um inimigo, mas como alguém que talvez nunca tenha aprendido a lidar com a própria dor. A raiva, por si só, é uma resposta natural, mas o que você faz com ela é o que define sua força interior. Transformá-la em compaixão não significa aceitar abusos ou injustiças. Significa não permitir que o comportamento dos outros corrompa sua paz e seu caráter. É uma forma de autoproteção profunda. Você escolhe não carregar o peso da amargura que não nasceu em você. O psicólogo Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, dizia que por trás de toda ação agressiva, há uma necessidade não atendida. Quando você desenvolve essa visão, você começa a enxergar os outros com mais compreensão, e a si mesmo com mais leveza. A raiva se dissolve quando você percebe que a maior parte do comportamento humano vem da confusão, da dor e do medo. Imagine agora a força de alguém que, mesmo sendo atacado, permanece firme, lúcido e generoso, que não responde com ódio, mas com silêncio e compaixão. Essa pessoa não está sendo fraca, ela está acima do conflito. Ela sabe que alimentar o ciclo da raiva só perpetua sofrimento e que interromper esse ciclo exige coragem e maturidade. Transformar a raiva em compaixão é um gesto de inteligência emocional profunda. É dizer: eu vejo sua dor, mas ela não vai se tornar a minha. É proteger sua paz sem precisar vencer discussões ou humilhar ninguém. Porque no fim, como diz um antigo provérbio budista, guardar raiva é como segurar carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. Você é quem se queima primeiro. Então, da próxima vez que alguém tentar te ferir, lembre-se, você pode escolher. Pode alimentar o fogo ou pode apagar a chama com a água da compaixão. E nessa escolha está o verdadeiro poder de um espírito estoico. 12. Cultive a gratidão como um escudo para a alma. Pense em quantas vezes você se pegou reclamando. Do trânsito, do chefe, do corpo, da vida que ainda não é como deveria ser. Agora pare por um instante e olhe ao seu redor. Respire. Você está vivo. Está lendo isso. Tem olhos que veem, mente que pensa, coração que sente. Isso por si só já é extraordinário. Para os estoicos, a gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma prática filosófica, uma ferramenta para fortalecer a alma. É um exercício diário de reconhecer que, apesar de tudo que falta, há muito mais que já está presente. E que ao perceber o que já temos, diminuímos drasticamente o poder da insatisfação, da inveja e da tristeza. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, ensinava que aquele que não aprende a se alegrar com o que já possui, será eternamente escravo do que ainda deseja. O estoico entende que, ao valorizar o agora, ele não se torna passivo.
Ele apenas deixa de ser ingrato, porque a ingratidão é um veneno silencioso que nos impede de ver a riqueza escondida no ordinário. A ciência moderna, por sua vez, tem confirmado o que os antigos já sabiam. O psicólogo Robert Emmons, um dos maiores estudiosos da gratidão, mostrou em suas pesquisas que pessoas que cultivam o hábito de agradecer diariamente têm níveis mais altos de felicidade, sono melhor, menos sintomas de depressão e mais resiliência diante das adversidades. Gratidão é, portanto, uma forma de resistência. É dizer obrigado mesmo em meio à dor, mesmo quando não está tudo perfeito, mesmo quando há motivos para reclamar. É enxergar o que permanece, o que ainda funciona, o que ainda é belo, mesmo nas ruínas. Quando você começa a desenvolver gratidão, você começa a reprogramar sua mente para focar no que está certo, e não só no que está errado. Você percebe que aquilo que hoje parece comum, como um copo d'água limpa, uma conversa sincera ou um simples nascer do sol, é na verdade um milagre silencioso acontecendo diante dos seus olhos. O filósofo romano Sêneca escreveu: "Nada é mais honroso do que um coração que reconhece o valor do que tem." Esse reconhecimento é uma escolha, um hábito, uma prática. E quanto mais você pratica, mais sua mente se afasta da carência e se aproxima da paz. Gratidão não é negar os problemas. É ter coragem de ver a luz mesmo quando há sombras. É um tipo de sabedoria que nos livra da ilusão de que precisamos de mais para sermos felizes. Quando, na verdade, a verdadeira abundância começa quando aprendemos a enxergar a riqueza do agora. Então, hoje, não espere por grandes milagres. Olhe para o que já existe e diga silenciosamente: obrigado, porque quando você é grato, você não está apenas reconhecendo o valor da vida, você está honrando a si mesmo como um verdadeiro estoico. 13. Encontre a liberdade na aceitação. Imagine por um momento que tudo ao seu redor está fora do seu controle. As ações dos outros, as circunstâncias que você não pode mudar, até mesmo a maneira como o mundo se organiza. Agora, imagine que ao invés de lutar contra isso, você simplesmente aceita essas condições, sem resistência. Como isso faria você se sentir? Para os estoicos, a aceitação não é passividade, mas sim uma forma de sabedoria que nos liberta. Muitas vezes gastamos uma quantidade enorme de energia tentando controlar o incontrolável, resistindo ao que é inevitável. Mas a verdadeira força, segundo os estoicos, está em reconhecer que algumas coisas estão além do nosso alcance, e ao aceitá-las, nos libertamos do sofrimento desnecessário. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossa reação a eles. Essa ideia é central na filosofia estoica. Aceitar o que não podemos mudar nos dá uma paz interior que nada pode abalar. Quando nos forçamos a controlar tudo, nos tornamos prisioneiros da nossa própria vontade. Mas quando aceitamos o que não podemos mudar, nos tornamos verdadeiramente livres. Essa aceitação não significa conformismo. Não significa que devemos aceitar a injustiça, o sofrimento ou a adversidade sem tentar melhorar ou buscar soluções. Mas, enquanto estamos lutando por algo melhor, podemos aceitar o presente como ele é, sem que isso nos desgaste emocionalmente. O filósofo Alan Watts, que, embora não fosse um estoico, falava sobre uma ideia similar. Ele dizia: "A vida, como a água, flui naturalmente. Quando tentamos segui-la contra a corrente, sofremos. Quando a aceitamos como ela é, a vida se torna uma dança fluida e leve." Esta visão nos lembra de que a resistência constante à realidade é a raiz do sofrimento. Aceitar a vida como ela é, com suas imperfeições e imprevistos, nos permite viver em harmonia com ela. A aceitação também nos permite libertar a mente de um ciclo constante de frustração e ansiedade. Em vez de gastar energia tentando mudar o que não podemos controlar, podemos usá-la para focar no que realmente importa: nossas ações, nossas reações e o que podemos fazer dentro de nossos próprios limites. Agora pense nas situações que o afligem. Talvez você tenha uma relação difícil com alguém, um trabalho que não te satisfaz ou uma circunstância da vida que parece estar fora de seu controle. A verdadeira liberdade está em aprender a aceitar essas coisas enquanto ainda trabalha para mudá-las, se possível. Mas, mais importante, você aprende a viver sem que elas definam seu estado de espírito. A aceitação não significa desistir. Pelo contrário, ela libera sua mente para agir com mais clareza e eficiência. Ela nos ensina a escolher nossas batalhas,
a discernir o que realmente merece nossa energia e a deixar ir o que não podemos mudar. Dessa forma, ao invés de carregar o peso de coisas que não podemos controlar, nos libertamos para ser quem realmente somos, livres das correntes da resistência emocional. Portanto, lembre-se, aceitar não é se resignar, é ter a sabedoria de entender que há coisas além do nosso alcance. Quando você faz disso uma prática diária, você encontra uma paz profunda, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua capacidade de viver em harmonia com o que é. Essa é a verdadeira liberdade. 14. Desenvolva resiliência diante da adversidade. Imagine por um momento que você está passando por uma situação difícil, uma perda inesperada, uma crise no trabalho, uma doença ou um desafio que parece insuperável. A maioria de nós, ao enfrentar esses momentos, sente-se frágil, impotente, até tentado a desistir. Mas e se, em vez de se deixar consumir pelo desespero, você pudesse se levantar mais forte? E se, ao invés de sucumbir à dor, você usasse esse momento de adversidade para crescer? Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não se revela nas horas fáceis, mas na maneira como respondemos às dificuldades. A resiliência para eles não é apenas sobre resistir à dor, mas sobre usá-la como uma ferramenta de fortalecimento interno. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Isso significa que mesmo diante do sofrimento e do caos, a maneira como escolhemos reagir pode ser o fator decisivo para nossa paz e crescimento pessoal. Essa capacidade de resistir, de persistir, mesmo quando as coisas parecem estar contra nós, é o que define uma pessoa resiliente. Não se trata de negar a dor ou a dificuldade, mas de enfrentá-las de cabeça erguida, com a confiança de que, como todas as coisas na vida, elas também passarão. O psicólogo Stephen Southwick, que estudou profundamente a resiliência humana, diz que as pessoas resilientes não são aquelas que nunca falham, mas aquelas que, mesmo diante do fracasso, continuam tentando. Esse é o princípio fundamental do estoicismo. Não importa quantas vezes você caia, mas quantas vezes você se levanta. A verdadeira vitória está em se reerguer sempre, com coragem, sabedoria e humildade, aprendendo com as quedas e se fortalecendo a cada desafio. A resiliência não vem da falta de dificuldades, mas da capacidade de transformá-las em experiências de aprendizado e crescimento. Quando enfrentamos adversidades com uma mentalidade estoica, não as vemos como obstáculos, mas como oportunidades de nos tornarmos mais fortes, mais sábios, mais preparados para o que vem pela frente. Por exemplo, imagine uma situação em que você falha em um projeto importante. A resposta automática seria a frustração, o desânimo, o medo de falhar novamente. Mas ao invés de ceder a esses sentimentos, um mindset resiliente adotaria a visão estoica de ver cada fracasso como uma lição valiosa. O que posso aprender com isso se torna a pergunta central. Como posso usar essa experiência para me tornar mais habilidoso, mais preparado, mais equilibrado? Cada erro se transforma em um trampolim para o sucesso futuro. Além disso, a resiliência também é sobre manter a serenidade nas situações de pressão. O filósofo Sêneca ensinava que não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega. Isso significa que, ao enfrentar dificuldades, é fundamental manter a mente clara e focada. Em vez de se perder no sofrimento imediato, podemos aprender a lidar com a adversidade com calma e controle emocional, vendo-a como uma parte da jornada, não como o fim dela. A resiliência estoica é alimentada pela ideia de que tudo o que acontece é uma oportunidade de exercer nossa virtude e sabedoria. E é através dessa visão que conseguimos não apenas sobreviver, mas crescer em tempos difíceis. Portanto, lembre-se, a adversidade não é um inimigo, mas um mestre que ensina, que desafia e que fortalece. Quando você escolhe para enfrentar a vida com resiliência, você se torna inquebrável, capaz de atravessar qualquer tempestade, sabendo que o sol sempre voltará a brilhar. A verdadeira força está em continuar, aprender e evoluir, independentemente dos obstáculos que surgem. 15. Encontre paz na simplicidade. Imagine que você acorda de manhã e a primeira coisa que vê é um mundo lotado de escolhas, de compromissos, de expectativas e de ruídos. Há sempre algo para fazer, algo para resolver, algo para adquirir.
O dia começa e a mente já está a mil, presa nas demandas infinitas da vida moderna. Mas, e se ao invés disso você pudesse simplesmente parar e apreciar o que é simples? Os estoicos acreditavam que a verdadeira paz está na simplicidade, em se distanciar da busca incessante por mais e aprender a valorizar o que já temos. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, dizia que a felicidade não está na posse, mas no uso. E ao dizer isso, ele nos convidava a refletir sobre como muitas vezes nos perdemos na busca por coisas externas, quando a paz interior pode ser encontrada naquilo que é mais simples e mais essencial. A simplicidade, na visão estoica, não significa viver de forma monástica ou se privar das coisas boas da vida. Significa encontrar alegria nas pequenas coisas, nos momentos tranquilos, na quietude da mente e nas relações genuínas. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para consumir, para buscar o próximo objetivo, para ganhar mais, fazer mais. Mas em algum momento é preciso escolher a paz e a tranquilidade que a simplicidade oferece. O filósofo Henry David Thoreau escreveu: "A vida é simples, mas insistimos em complicá-la. Nós somos mestres em criar complexidade, em nos rodear de coisas e tarefas que, no fim das contas, não trazem verdadeira satisfação. A verdadeira felicidade, segundo os estoicos, não está no excesso, mas no equilíbrio e na simplicidade. O menos é mais não é só um conceito estético, mas uma filosofia de vida. Você já percebeu como as maiores alegrias da vida estão nas coisas mais simples? Um café quente pela manhã, uma caminhada ao ar livre, uma conversa profunda com um amigo. Não são as grandes conquistas que mais nos tocam, mas os pequenos momentos de paz, aqueles que surgem quando paramos de correr atrás de mais e começamos a valorizar o que realmente importa. Sêneca, em suas cartas, nos ensinava que não são as posses que nos trazem a felicidade, mas sim a capacidade de se contentar com pouco. Quando você se desapega da constante busca por coisas materiais e externas, você se aproxima de um estado de serenidade que nenhum bem material pode oferecer. A verdadeira riqueza está na capacidade de ser feliz com o que já se tem. Esse tipo de simplicidade também se aplica aos nossos pensamentos. Muitas vezes a mente está sobrecarregada, cheia de preocupações e expectativas. Mas, ao buscar a simplicidade mental, você pode treinar sua mente para se concentrar no essencial, para buscar clareza no meio da confusão. Como Epicteto dizia, a liberdade começa quando você decide não ser mais escravo de suas próprias distrações. Imagine então um dia onde você escolhe deliberadamente a simplicidade. Você acorda, faz o que é necessário, valoriza cada momento e se permite descansar. Você não se perde em pensamentos complicados ou na correria do mundo moderno. Você se permite apreciar o simples prazer de estar vivo, de ser presente. Quando você encontra paz na simplicidade, você começa a perceber que não precisa de muito para ser feliz. Você não precisa de um dia perfeito, de uma vida sem dificuldades, nem de conquistas grandiosas para sentir satisfação. A paz está em cada passo, em cada respiração, na aceitação do que é e na gratidão pelo que já se tem. Portanto, se você deseja encontrar verdadeira paz, comece a simplificar sua vida. Simplifique seus pensamentos, seus objetivos, suas relações e suas expectativas. Liberte-se do peso desnecessário que você carrega. E ao fazer isso, você descobrirá que a paz já estava ali o tempo todo, esperando que você a enxergasse em sua forma mais simples. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!